Deixa eu lembrar aqui que eu tenho que adicionar você, senhor. E o Antônio da UF. Se for aprovado, faltou uma semana, já era. Então, gente, vamos ver o que aconteceu semana passada, né? Primeiro. Então, conforme a gente... Já está gravando aí, tchau. Conforme a gente falou no início desse curso, né? Esse curso não se preocupa muito com porquê, mas se preocupa bastante com como. Né? Ao contrário do curso de métodos teóricos para física das energias, que se preocupa muito com o porquê, e praticamente nada com como. Né? Então, a gente assumiu um ponto de vista pragmático, né, de que tem várias razões, as quais nós não abordamos, que justificam a gente usar campos quânticos relativísticos para falar de partículas elementares. Né? E também, sem maiores justificativas, nós começamos a falar sobre um campo quântico relativístico específico, que é o campo escalar. Né? Então, quando eu falo campo quântico relativístico, eu estou querendo dizer, né, um operador, né, que é parametrizado pelos pontos do espaço-tempo. Né? E, na verdade, como a gente viu mais ou menos explicitamente, esse campo quântico relativístico ele é uma distribuição com valores em operadores, toma valores em operadores. Né? Por exemplo, a função delta é uma distribuição que toma valores nos reais, né? Ou nos complexos, aí depende, né, do que você está fazendo. Né? Outras coisas existem que são distribuições que tomam valores em outros corpos possíveis ou em outros espaços possíveis. Tem gente que toma valores numa álgebra de Lie. Né? O que quer dizer toma valores? Quer dizer que o resultado da operação do campo sobre alguma coisa, né, é, no final das contas, um operador, né, sobre uma função teste, vamos dizer assim, é um operador. Então, devido a essa natureza desse cara como distribuição, né, é potencialmente problemático, né, considerar coisas como Φ2, Φ3, Φ4 e coisas assim por diante. Tudo isso no mesmo ponto x, né? Φ de x, 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 assim por diante. Potencialmente problemático. Nós optamos por ignorar, né, esses problemas, porque o nosso curso é absolutamente pragmático, né? E só realmente considerar os problemas quando a gente trombar com eles, o que vai acontecer em breve. Né? Tá certo? E aí nós vimos que esses operadores aqui são determinados por um par de coisas, né? São as equações de Heisenberg, que são as mesmas equações de movimento clássicas, né? Que, vamos dizer, que seriam geradas por uma lagrangiana, né? Construída a partir desses campos e de suas derivadas. Né? Então, a mesma equação de movimento clássica, só que para um objeto que não é uma função clássica, sim um operador. Né? E as relações de comutação canônicas. Então, essas duas coisas, as equações de Heisenberg e relações de comutação canônicas, nós demos um exemplo explícito, tá certo? Do campo escalar, mostrando que essas duas condições eram capazes de definir completamente quem era esse operador de campo, né? No caso livre, é claro. Né? Então você tinha que o seu operador de campo podia ser escrito como algo do tipo 1 sobre 2π a 3 integral
D3P sobre 2P0 A de P P1 X mais H de P e aí Px. Isso é a solução? Não. Você ainda tem que dizer quem são esses operadores. Certo? Isso aqui explicita a dependência em X do campo, do operador de campo. Mas você, para saber a outra parte da frase, operador, você precisa saber o que são esses operadores. E saber o que são esses operadores é equivalente a saber qual é a álgebra que eles satisfazem. A álgebra dos operadores define a representação que você vai considerar para esses operadores. Toda álgebra tem uma representação, ou seja, tem um espaço vetorial onde ela funciona, ela pode ser realizada. Né? No nosso caso, a gente está falando de um espaço de Hilbert. Né? Então, as equações de Heisenberg, ou seja, nesse caso, no campo escalar livre, é D'Alembertiano mais N2 φ de x igual a zero. Né? As equações de Heisenberg me dão essa forma. Tem que ser desse jeito. Né? Mas as relações de comutação canônicas completam a determinação do campo. Elas dizem que esses operadores A e AW, né, esse aqui tem que ser o adjunto desse, porque o campo que a gente está considerando é real, né, tem que satisfazer essas relações de comutação canônicas. Agora eu vou escrever aqui um monte de coisa que eu não tinha escrito antes. Isso porque eu tive tempo no fim de semana de olhar no livro, né, e corrigir. Certo? E A com A, H com H, igual a zero. Né? Agora sim, esse conjunto de coisas aqui está me especificando o operador campo quântico relativístico. Né? Completamente. Por quê? Esse cara aqui satisfaz a equação de campo, que é uma equação relativística. Tá certo? Esses caras aqui são operadores que não são quaisquer operadores, mas são operadores que são obrigados a satisfazer essa álgebra. Tá certo? Que é a álgebra dos operadores de criação e aniquilação. A menos um fator de normalização. Né? Tá certo? Então, essa situação aqui é uma situação de quantização de uma teoria livre. Né? Para uma teoria interagente, em princípio, o procedimento é simplesmente, né, você substitui isso daqui por V' de φ, né, ao invés de zero. Né? Onde V de φ era um potencial que você colocasse que dependesse do φ, que fosse uma coisa escalar. Né? A dificuldade é que, para você ter um potencial, você tem que ter uma coisa mais do que quadrática. Uma coisa mais do que quadrática vai gerar, via equações de movimento, coisas quadráticas nas equações de movimento, ou cúbicas, ou quárticas, ou etc. e tal. E coisas quadráticas, cúbicas ou quárticas, além de incorrer desse princípio que está aqui, desse problema, né, incorrem em outras questões, em que as equações de movimento, elas não são para funções normais, elas são para operadores. Né? Além do mais, essas equações de movimento são não lineares. Ser não linear significa basicamente isso. A soma de duas soluções não é uma solução. Então, o método que nós empregamos para chegar nessa solução geral já não é válido quando se trata de equações não lineares. Se você descobriu uma solução, você simplesmente descobriu uma solução. E acabou. Né? Você não está falando da solução geral. Né? Que eu saiba, posso estar enganado, não há métodos gerais para obter soluções gerais de equações não lineares. Né? Mesmo que houvesse, a gente tem operadores aqui, o que é um complicador tremendo a mais. Né? Então, isso era apenas para dar uma ideia da dificuldade do problema, que é quantizar uma teoria clássica de campos, vamos dizer assim. Né?
e a forma como nós encontramos de proceder, né, de continuar em função desse problema. Nós colocamos a nossa ênfase num objeto e a partir daqui vocês reparem que eu não estou escrevendo mais o chapeuzinho, mas ele está presente nos nossos corações, pelo menos, né? Isso é o mesmo operador de campo que está aqui, né? Esses objetos que estão aqui são os objetos fundamentais que a gente precisa saber, a gente precisa saber calcular. Para calcular um cara desse, eu tenho que resolver as equações de Heisenberg, né? E aí eu calculo aqui um valor esperado, né? Eu sei quem é o operador, eu sei qual é a ação dele em qualquer estado, etc. e tal. Então, em tese, isso pode ser uma tarefa complicada, mas seria uma tarefa factível se eu tivesse a solução. Mas coisa que eu não tenho, em geral, né? Se eu souber essas funções de Green, o que eu sei são os elementos de matriz S. Né? Ou seja, as probabilidades de transição de uma situação onde eu tenho N partículas no início para uma situação onde eu tenho N partículas no final. Tá certo? Essas coisas aqui nós chamamos de funções de Green, né? E elas são os camaradas que nos interessa calcular. Por quê? Porque nós temos uma fórmula que relaciona diretamente essas funções de Green com os elementos de matriz S, com esses objetos que estão aqui. Tá certo? Fórmula essa que eu só apresentei para vocês, mas também não deduzi, eu não sou besta. Né? Não dá tempo. Enfim. Bom, e como que eu faço para calcular as funções de Green, então? Simples, resolve as equações de Heisenberg. Conta outra. Né? Eu não vou resolver a equação de Heisenberg droga nenhuma. Então, vamos fazer outra coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos definir um objeto que eu vou chamar de funcional gerador, a partir do qual eu consiga obter essas funções de Green simplesmente fazendo derivadas funcionais em relação ao argumento desse objeto. O argumento desse objeto é uma certa função clássica, J de x, tá certo? E esse objeto a gente viu que a gente podia escrever um objeto que faz esse serviço, cujas derivadas funcionais em relação a J produzem as funções de Green, né? O objeto que faz esse serviço é esse cara aqui, né? Certo? Como é que funciona? Você calcula derivadas funcionais desse cara em relação a J, cada derivada que você calcula em relação a um certo J de x, cai um certo φ de x aqui. Isso aqui é um símbolo de produto temporalmente ordenado, que é o mesmo símbolo que está aqui. Ou seja, quem está associado com tempos menores atua primeiro, né? E no final você calcula essas coisas iguais a zero. Então, a fórmula que a gente tem, que relaciona o z com as funções de Green, era essa aqui, né? Certo? Então tá legal. Bom, e como é que eu faço para calcular o z de j? Muito simples, ó. Resolve a equação de Heisenberg, né? Substitui aqui dentro e calcula o z de j. Mas eu não sei resolver a equação de Heisenberg. Então, fazer o quê? Saiu de 6 e terminou em meia dúzia. Não pode ser diferente disso, né? Porque se fosse muito mais fácil, significava que tinha alguma coisa errada com as equações de Heisenberg, né? Porque lá o problema está parecendo muito mais complicado do que estaria aparecendo aqui, né? Bom, a partir daí, a gente se propôs a fazer o seguinte, né? A encontrar uma equação que esse z de j obedecesse. Uma equação diferencial, né? Então, como o z de j é um funcional, a equação diferencial que esse z de j pode vir a obedecer é uma equação diferencial funcional.
certo? Nossa estratégia, então, foi a seguinte. A gente considerou uma coisa, né, desse tipo. D'Alembertiano mais M2, φ. Certo? Quer dizer, é o mesmo Z de J, esse pedaço aqui é o mesmo pedaço que estava lá no Z de J, adicionado das equações de movimento, que são as equações de Heisenberg. Portanto, esse negócio aqui é zero. Se eu quero encontrar uma equação, eu preciso de alguma coisa igual a zero. Né? Isso aí é zero porque as equações de Heisenberg, né, implicam que isso aí é zero. Se eu tenho que confiar nas equações de Heisenberg, isso aqui tem que ser zero. As equações de Heisenberg são equações que são satisfeitas pelo operador que é a solução delas. Supondo que eu fiz a solução delas, elas são zero e, portanto, a inserção, esse operador representado pela equação de Heisenberg é zero e, portanto, a inserção dele em qualquer função de correlação, né, vai dar zero também. O que nos aconteceu na semana passada é que a gente conseguiu exprimir essa equação de Heisenberg, né, desculpe, essa relação que a gente tem aqui, com uma equação diferencial funcional. Né? A gente partiu daqui e aí a gente fez o que a gente chama de construção de Simanzi, né? Certo? E a gente chegou à conclusão que o Z de J, essa equação aqui implica, né, nessa equação diferencial funcional. Né? Portanto, resolver essa equação diferencial funcional é equivalente, né, a resolver as equações de Heisenberg. Por quê? Se eu resolver encontrar o Z de J, né, através do Z de J, eu encontro qualquer função de Green que eu queira. Eu tenho um teorema de reconstrução, né, que diz o seguinte: se você souber todas as funções de Green de um operador, quando esse operador comparece, você pode reconstruir o próprio operador. Tá certo? Então, se eu conheço o Z de J, eu conheço, através de derivadas funcionais do Z, toda e qualquer função de Green que eu queira. E se eu conhecer toda e qualquer função de Green que eu queira, isso é equivalente a eu saber quem é o operador φ. Isso tudo, naturalmente, formal. Né? Mas, vamos dizer, essa equação que está aqui pode ser tomada como o análogo para o Z de J das equações do que as equações de Heisenberg são para o φ de x. Tá certo? Essas são as chamadas, né, essa é a chamada equação de Dyson-Schwinger. Certo? Resolver essa equação não é bolinho, né? Naturalmente, em geral. Né? Mas nós vamos resolvê-la. A gente não sabe resolver a equação de Heisenberg, mas a gente sabe resolver a equação de Dyson-Schwinger. Na verdade, a gente só sabe resolver a equação de Dyson-Schwinger perturbativamente. Aí você vai falar, isso não vale, porque também se eu fizer teoria de perturbações, eu também saio das equações de Heisenberg. É verdade. Então, vamos dizer o seguinte, tudo caminha em paralelo. Uma coisa caminha em paralelo em relação à outra. A diferença é que aqui, as coisas vão, na minha visão, muito mais rápido. Né?
Então, na aula passada, a gente considerou um caso específico, que era o caso V igual a zero. Se a gente estava considerando V igual a zero, então esse termo aqui está ausente, tá certo? E aí você tem uma equação diferencial funcional, né, com uma derivada funcional só atuando ali, tá certo? Em relação ao z de j. É uma dificuldade tremenda resolver uma equação dessas se você tiver 3, 4, 5 derivadas funcionais aqui e uma derivada você tiver que relacionar uma coisa com a outra, né? Mas se você tem apenas uma derivada funcional aqui, é uma brincadeira de criança resolver essa equação. E como nós somos boas crianças, resolvemos, né, na aula passada, né? A gente chegou à conclusão que, nesse caso, quando V igual a zero, a gente define o que a gente poderia chamar de Z0 de J, tá certo? Que era dado pela exponencial de I sobre 2, integral, eu acho que tinha um menos I sobre 2 aqui, menos I sobre 2. Bom, os sinais aqui estão subjúdice, né, ao longo do curso todo. dx, dy, j de x, delta f, x menos y, j de y. Então, olha só, independente de quem fosse delta f, daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, vamos falar muito sobre ele hoje, né? Você tem a exponencial de uma coisa quadrática em j. Se você derivar isso, né, você vai obter a própria exponencial, vezes a derivada da exponencial, que vai ser uma coisa proporcional a esse delta f, vezes o j. Né? Observa que, ou seja, algo do tipo alguma coisa vezes j vezes z. Né? A equação que a gente tem é derivada funcional vezes alguma coisa igual a j vezes z. Então isso aqui tem realmente a cara mais ou menos óbvia, né, da solução. O problema é o tal de alguma coisa que está aqui. Então na aula passada a gente estabeleceu como estratégia isolar essa derivada funcional, deixar ela sozinha nessa equação diferencial funcional. Isso significava multiplicar pela inversa desse operador aqui. Tá certo? A gente multiplicar pela inversa desse operador, aí a inversa desse operador é que tem a ver com esse delta f. Né? Vamos dizer que se o operador pode ser escrito assim, então o nosso k menos 1 xy, ele é menos delta f x menos y, certo? Então o delta f que aparece aqui é a inversa, né, do operador que aparece na equação de Dyson-Schwinger. Pausa para reflexão. Que operador é esse? Né? Você vê, esse operador ele está relacionado com o fato de que você está trabalhando com a parte quadrática da sua teoria. Eu fiz V igual a zero. O que sobrou foi a parte quadrática da sua teoria. Então, sempre vai aparecer um certo operador vezes uma derivada funcional. Que operador é esse? Esse operador é o operador que lá na Lagrangiana, né, aparece assim, como φ operador, melhor, φ certo? Eu sempre vou poder, eu posso escrever a Lagrangiana que eu tinha originalmente nessa forma, né? Vamos fazer aqui um cantinho. A Lagrangiana original que a gente teve era isso, no meio de dmi-φ menos no meio de m2 φ2. Se eu somar uma derivada total e subtrair, eu posso transformar essa Lagrangiana que está aqui numa coisa assim, 1/2 de
D'Alembertiano mais M2 Φ mais dμ de alguma coisa. Tá certo? Dμ de alguma coisa μ, né? São quadros de divergência. A lagrangiana e uma outra lagrangiana que difira dela para uma quadro de divergência conduzem as mesmas equações de movimento. Tá certo? E a gente vai manter a hipótese de que isso continua válido no nível quântico também, que essas duas lagrangianas são equivalentes. Então, ela é equivalente à lagrangiana, que nós vamos escrever como φ d'Alembertiano mais M2Φ. Então você vê um operador que está aparecendo aqui na equação do Dyson-Schwinger, ele aparece na lagrangiana. Basta você escrever a parte quadrática da lagrangiana, tá certo? Do tipo campo, alguma coisa, campo. Tá certo? Portanto, esse procedimento aqui, embora esteja sendo feito para o caso do campo escalar, né, ele vai poder ser generalizado para campos arbitrários. Tá certo? Para campos arbitrários, a parte linear das equações de movimento sempre vai corresponder ao termo quadrático da sua lagrangiana. E o termo quadrático da lagrangiana sempre vai poder ser escrito como campo operador campo. Tá certo? Portanto, você sempre vai ter esse problema de inverter o operador que está aparecendo aqui, porque esse operador é o mesmo operador que está aparecendo aqui. Quem era esse cara aqui, então? Esse cara virou o seguinte, ele virou menos integral d4t sobre 2π² exponencial de menos it de x menos y sobre t2 menos m2, né? E aí nós chutamos que a gente tinha que utilizar mais i epsilon nessa história, né? Desde esse ponto de vista que nós estamos trabalhando, eu não tenho razão nenhuma para dizer que eu tenho que usar mais i epsilon. Por que eu não posso botar menos i epsilon? E o problema é tirar a singularidade de cima do eixo real, né? Quando eu vou fazer essa integral no plano complexo. Eu posso tirar com mais i epsilon com menos i epsilon. Por que eu não tiro com menos i epsilon? Eu posso também tomar o valor principal, né? Eu tenho algumas possibilidades para calcular esse cara, né? Mas a possibilidade correta é essa. E por que é essa? Por que tem que ser essa? Esse formalismo que nós estamos seguindo aqui não diz. Não diz. Então agora está na hora de dizer por quê. Tá certo? Na hora de dizer por quê. Então vamos lá, devagar. Mais uma vez, eu vou dizer para vocês, eu vou indicar uma parte das contas, tá certo? E, eventualmente, coisas com detalhezinhos, tipo, olha, fator tal exponencial, usa frações parciais, não sei o que, eu vou deixar para vocês fazerem por conta própria. Aliás, todo mundo se divertiu com aqueles exercícios que eu mandei, você não recebeu, você não estava na lista ainda, né? Eu mandei uma lista de exercícios. Né? Nem você também não recebeu, você chegou agora também. O resto se divertiu? Não, né? Eles são safados. A melhor posição possível é essa, é você não precisar dar nota para ninguém. Aí você pode brincar à vontade. Então, maravilha. Né? Bom, assim, brincadeiras à parte, né? Fazer aquela lista de exercícios, principalmente para quem nunca teve contato com teoria de campo, pode ser muito bom para organizar a cabeça, né? Em relação a esse assunto. Essa semana deve aparecer mais uma lista por conta de métodos funcionais, essas coisas, né? Então vamos lá. Vamos supor que eu pegue meu Z0, né, que é o funcional gerador associado à teoria com V igual a zero, tá certo? E quero calcular a função de dois pontos, tá certo? A função de dois pontos é esse objeto aqui, 0, D,
φ de x1, φ de x2, zero. Né? Isso aqui eu obtenho, né? Vou botar um subíndice zero aqui para indicar que a teoria, né, que o contexto dinâmico no qual nós estamos trabalhando é o contexto na teoria livre, né? V igual a zero. Então isso daqui pode ser calculado assim, menos I ao quadrado, D2, Z0 de J, dJ de x1, dJ de x2. E finalmente, calculando isso tudo em J igual a zero. Isso é a nossa receita de bolo, né? Bom, está lá o Z0, é só fazer a conta agora, né? Fazendo aquela conta, o negócio aqui dá o seguinte. Isso aqui dá I delta F x1 menos x2. Certo? Então, seja lá quem for o ΔF, tá? Seja ele associado com mais IY ou com menos IY, eu tenho uma restrição que ele tem que satisfazer. Ele tem que corresponder a essa função de Green que está aqui. Só que essa função de Green que está aqui, eu sei calcular, porque eu conheço a solução das equações de Heisenberg, no caso livre. Tá certo? Deixa eu... Aqui a gente está numa salada de convenções danada, né? Mas umas convenções compensam as outras. Por exemplo, na lista de exercícios que eu dei para vocês, a expansão do φ, ela está sobre 1 sobre 2p0. Tem um coeficiente global 1 sobre 2p0. Na expressão que eu vou colocar aqui, eu tenho 1 sobre raiz de 2p0. Essa é a convenção do Weinberg. Aí vocês veem que as relações de comutação entre os operadores de criação e aniquilação ganham 2p0, quando o φ tem 1 sobre 2p0. Então lá, para compensar, a relação de comutação entre A e o adaga ganha 2p0. Quando você bota raiz de 2p0, as relações de comutação ficam sem nada, ficam mais fáceis. Tá certo? Então tem umas coisas que você ganha de um lado e você perde do outro, desse tipo. Descontando esse problema de notação, que no curso futuro certamente vai ser resolvido, né? Nós vamos usar essa expansão aqui para o φ, para esse φ que aparece aqui, como solução das equações de Heisenberg. Né? Vai usar essa expressão aqui, φ de x integral de 3p sobre 2π a 3 meios. Outra diferença em relação à lista, raiz de 2p0. Na lista 2p elevado a 3. Né? Aqui a gente tem A de P, que é menos 5x, mais H de P, que é x. Então, essa daqui é a solução das equações de Heisenberg. Mais uma vez, eu dizendo para vocês que o A de P com a adaga de P' é igual a delta de P menos P', né? E A com A igual a adaga com a adaga igual a zero, né? Para todos os P's possíveis, né? Então, o que me impede de pegar isso aqui, substituir aqui dentro e fazer a conta? Só a preguiça. Né? A única coisa que pode me impedir. Essa é uma coisa formidável. Né? Eu sou uma pessoa preguiçosa, mas mesmo assim eu falei, não tem jeito, eu vou fazer a conta. Vou fazer a droga da conta. Vou substituir aqui dentro. Né? Peguei isso aqui, falei, φ de x1, vou botar x1 aqui, x1 aqui. φ de x2, vou botar x2 aqui, x2 aqui. Vou trocar os rótulos. O φ de x1 vou associar com P, o φ de x2 vou associar com P', para não confundir uma coisa com a outra. Então eu vou ter um produto de somas de dois termos. Né? Dois termos para cá, dois termos para cá, tem 4 termos. Não é isso? Eu tenho um termo que é A,
calculado aqui no vácuo, né? Valor esperado no vácuo desse cara. Vou ter um cara que é adaga. Nenhum desses dois vai contribuir, vocês concordam? Né? Vou ter um cara que é adaga A, também vai dar zero, porque o A atuando no vácuo dá zero. E vou ter um único termo desses quatro que vai contribuir, que é A adaga. Vamos dizer, A de P, adaga de P'. Tá certo? Então, quando eu fizer isso aí, né, eu vou fazer mais uma coisa aqui. Eu vou dizer que T, φ de x1, φ de x2, é igual a θ de x1 menos x2, φ de x1, φ de x2, mais θ de x2 menos x1, φ de x2, φ de x1. Certo? Ou seja, se x1 menos x2, zero, né? Componente zero. Se o tempo associado com o ponto x2 é menor do que o tempo associado com o ponto x1, né? Então x1 zero menos x2 zero é positivo. Essa aqui é a função do degrau, né? Então, se θ de uma coisa positiva é 1. Né? Nesse caso, esse cara menos esse cara é negativo, θ de uma coisa negativa é zero. Então, como x2 zero é menor que x1 zero, então o negócio é φ de x2, φ de x1. φ de x2 atua primeiro. Se for o contrário, esse aqui dá zero, esse aqui dá diferente de zero, e o negócio é φ de x2, φ de x1. Tá certo? Então, o meu papel de T, né, eu resumo usando essa distribuição específica, que é a função degrau, a função estética. Né? A gente já sabe que é derivada da delta, etc. Né? Então, no primeiro momento, né, eu simplesmente fazendo essa distribuição aqui das coisas que estão aparecendo, eu vou ter que calcular, né, o adaga, desculpa, o A associado, o A vinculado ao x1 vezes o adaga vinculado ao x2. Eu estou falando, não é o A de x1 nem o A de x2, porque o A depende só de P. Né? Mas esse P está associado com o ponto x. Né? Por exemplo, φ de x1 vai ser de 3P e aí Px1. O φ de x2 eu vou fazer d3P' e aí P'x2. Né? Então eu vou ter o A associado com o x1 e o adaga associado com o x2. E aqui eu vou ter o A associado com o x2 e o adaga associado com o x1. Isso a gente organiza rápido, né, na conta, é só ter precisão. Né? Com isso, a nossa função de Green, né, vamos chamar esse cara aqui de G2, zero, x1, x2, então o nosso G2, x1, x2, ele vai ser essa expressão aqui, ó, integral d3p sobre 2π a 3 vezes exponencial de p x menos y. Daqui a pouco eu chamo a atenção com os detalhes aqui. Θ, x menos y não. x1 menos x2. Θ, x1 zero menos x2 zero. E é menos i ômega de P, x1 zero menos x2 zero, mais θ, x2 zero menos x1 zero, e aí ômega de P, x1 zero
menos x2 tudo isso divide por 2 ômega de t, e o que eu estou chamando de ômega de t é raiz quadrada P2 vetor mais M2, certo? Então olha só, aqui eu separei a parte espacial da parte temporal. Porque quem está me mandando separar isso aqui são as funções estéreo. Tá certo? Como eu disse para vocês, é pegar isso aqui e substituir ali, só isso. E vir fazendo a conta, né? Devagarinho. Vocês vão terminar nisso aqui. Tá? Agora aqui que está o pulo do gato. Né? O pulo do gato agora é você usar a seguinte representação integral da função estéreo. Beta de x10 menos x2 é menos 1 sobre 2 πi integral de menos infinito a infinito de tal exponencial de menos i tal x10 menos x20 sobre tal mais i epsilon. Aqui você não tem opção. Se você botar menos i epsilon, não é a função estéreo. Não é a função estéreo. Como é que você calcula isso aqui, né? Você vai procurar, né, um contorno, né, e você vai tirar, você sabe que se você tiver i epsilon igual a zero, você tem uma singularidade aqui, nesse ponto, e tal igual a zero. Se você botar tal mais i epsilon, então a sua singularidade é em tal igual a menos i epsilon. Tá certo? Aí você vai escolher um contorno, né, que feche por baixo de forma a que essa exponencial seja convergente ao longo desse semicírculo que está aqui. Por quê? Isso eu estou falando agora, estou informando a vocês que é um semicírculo de raio R, né? Então isso aqui é menos R, isso aqui é mais R, e no final das contas eu vou tomar o R tendendo a infinito. Não é isso? Se você fechar esse contorno por aqui, né, então a integral é convergente ao longo desse contorno, contanto que x10 seja maior do que x20. E aí você tem um menos i, aqui você tem que aqui é imaginário de tal, aqui é real de tal, desculpa, isso também tinha que ser informado, né? Então aqui o eixo imaginário de tal é negativo, é menos i vezes imaginário de tal, aqui você tem menos i vezes o tal, então menos i vezes menos i imaginário de tal, você vai ficar com uma coisa negativa. Uma coisa negativa, quando esse r tende a infinito, vai tender a zero. Então você calculando essa integral pelo teorema de resíduos, como essa parte aqui, ao longo desse contorno, não contribui, a integral vai ficar só a parte do eixo real, que é o que você quer. Que é o que você quer originalmente. E o resíduo desse cara aqui, você pode fazer a conta, vai dar 2πi, com 2πi que está lá do lado de fora, vai embora. Ah, tem mais um detalhezinho. Você está fechando no sentido horário. Isso significa que não dá mais 2π, dá menos 2π. Por isso que aqui tem menos 2π no jogando. Né? Se você inverter, né, esse cara que está aqui, então você vai ver que para x10 maior que x20, você tem que fechar o contorno por cima, porque senão a integral não converge. Esse cara fica negativo, ele anula o negativo desse cara que está aqui. E aí, fechou o contorno por cima,
teorema de resíduos vai dizer que a sua integral é zero. Ela é convergente aqui nesse círculo, ela vai para zero nesse círculo, significa que a integral de menos R a R do cara que você queria dá zero. Né? Então, se isso aqui for positivo, essa coisa aqui dá 1. Se isso aqui for negativo, isso aqui dá zero. Isso é a função estética. Isso é uma representação integral da função estética. Ela não funciona, ou ela funciona ao contrário, se você botar menos e epsilon. Tá certo? Então, aqui não tem liberdade. É isso que eu quero dizer para vocês. Né? Não é como aqui que a gente precisava de uma inversa desse operador. Mas uma inversa ainda satisfaz uma equação diferencial que demanda uma condição de contorno. Qual condição de contorno eu tenho que escolher? A maneira como eu estou abordando a minha teoria não me conduz a essa condição de contorno naturalmente. Está claro isso? Então eu fico na dúvida se eu boto mais ou menos e epsilon aqui. Eu tenho que botar um dos dois e ver lá na frente se vai dar certo ou não. Então eu não preciso olhar tão lá na frente. Vou olhar agora. Né? Quando eu calculo a função de 2 pontos, agora eu substituo essas funções step que estão aparecendo aqui pela sua representação integral. Tá certo? E acontecem coisas maravilhosas. Você observa aqui o seguinte, que você tem um trivetor P e você tem um ômega de P que faria o papel de componente zero desse trivetor, né? Tal que ômega de P ao quadrado mais P ao quadrado dá M2. Né? Ou seja, o ômega de P mais o P forma um quadrivetor que está na camada de massa, como a gente fala. Né? Isso é o jargão, né? Na teoria de campo. Significa que você tem um momento físico, um momento tal que o quadrado do quadrivetor dá a massa da partícula. Tá certo? Então você pode ainda pensar, eu tenho um momento que a parte espacial é arbitrária, tudo bem, mas a parte temporal não é arbitrária, ela é relacionada com a parte espacial por esse cara que está aqui. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar isso daqui e substituir aqui, tá certo? Vamos fazer a integral que a gente vai terminar vai ser a seguinte, G2, X1, X2 vai ser menos I integral D3P d tal sobre 2π a quarto exponencial de I continua P escalar x1 menos x2 sobre 2 ômega de P. E aqui tem isso aqui, ó, exponencial de menos I ômega de P mais tal x1 zero menos x2 zero mais exponencial de I ômega de P mais tal x1 zero menos x2 zero menos I mais I. Né? Tudo isso agora está dividido por tal mais I epsilon. Certo? Nessa integral que está aqui, agora, eu faço uma mudança de variáveis. Eu defino uma variável que não apareceu até agora, que eu vou chamar de P0, que é tal mais ômega de P. Quem é tal? Tal é esse maluco aqui, arbitrário. Né? Tal não tem compromisso com ninguém. O ômega de P está vinculado ao P vetor, mas o tal não. Portanto, já que o tal não tem compromisso com ninguém, o P0 também não tem compromisso com ninguém. Tá certo? O jacobiano disso aqui é B tal igual a dp0. Né? Se eu tenho uma integral em d tal, não tem integral em d ômega de P. D ômega de P é a função das variáveis espaciais. Né? E aí o que acontece?
olha só, isso aqui é P0, isso aqui é P0. Né? Nessa integral que está aqui, em P0, eu troco P0 por menos P0, de modo que esse sinal aqui inverte. Vamos dizer assim, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Né? Quando esse sinal aqui inverter, eu posso fatorizar essas duas exponenciais. Né? E aí eu posso juntar com essa daqui para montar um produto escalar quadridimensional. Né? Então eu vou fazer isso. Isso aqui vai ser I integral. Agora eu vou chamar de D4P a integral D3P, não D tal, mas DP0. Tá? D4P sobre 2π². Já estou aqui juntando o negócio que eu anunciei que eu ia juntar. E a menos IP x1 menos x2. Aqui de baixo tem 2 ômega de P, que não tem nada a ver com isso. Né? Estava lá, continua lá. Né? E aqui eu tenho duas integrais, na verdade, porque nessa segunda integral, quando eu trocar essa variável aqui, eu vou ficar com P0 menos ômega de P. Onde tem tal, eu vou ficar com P0 menos ômega de P. Né? Então eu vou ficar com 1 sobre P0 menos ômega de P mais I mais essa é a integral desse termo. Essa aqui eu disse que eu ia trocar P0 por menos P0. Então também vai ficar com P0 por menos P0 no denominador. Né? Então vai ficar com 1 sobre menos P0 menos ômega de P mais I. Certo? Bom, agora as contas a fazer não são, né, nada demais. Você tem que botar todo mundo dentro do mesmo denominador, então você tem que multiplicar esse por esse. Você vê que isso aqui é P menos não sei o que, isso aqui é P mais não sei o que. Então isso é um produto notável, né? Soma de subtração de quadrados, né? A2 menos B2. Né? Então vai ter P02 menos ômega 2. Certo? Ômega 2, olha aqui o ômega. É P2 mais M2. Então você vai pegar o P02 menos ômega 2, vai ficar P02 menos P vetor 2 menos M2. Esse P02 menos P vetor 2 você vai identificar com Pmi. Tá certo? Onde o P0 agora não está relacionado com o P vetor. Porque o P0 é isso aqui, ó. P0 não tem compromisso nenhum com as componentes espaciais do P. Você vem fazendo a conta e você vai vendo isso. Tá certo? Ou seja, esse negócio que está aqui vai terminar nessa situação aqui, ó. E eu acho que eu terminei com o sinal errado, mas tudo bem. D4P sobre 2π². P a menos I, P x menos y, sobre P2 menos M2 mais I. Né? Aqui quando você tem que multiplicar esse aqui por esse 1 aqui multiplica por isso, esse 1 aqui multiplica por isso, quando você somar os dois, vai dar 2 ômega de P que vai cancelar esse cara que está aqui. Isso, né? Vocês fazem em casa. Né? Não tem grandes problemas fazer isso. Aqui pode ser, provavelmente eu errei, deve ter um menos aqui, não sei, deixa quieto. Enfim, o fato é, quando você termina de fazer esta conta que está aqui, tá certo? Substituir a solução das equações de Heisenberg para calcular a função de 2 pontos, explicitamente, fiz a conta. Né? Não é uma conta agradável de fazer, né? Uma conta chatinha, que fica com muita picuinha, né? De sinalzinho para cá, sinalzinho para lá, né? Etc. e tal. Mas é uma conta que não envolve nada demais, tá certo? Para ser feito. Né?
implícito aqui, tá? Que a gente usou as relações de comutação para trocar A vezes adaga por adagará, tá certo? Então, os termos que estão sobrando aqui são os termos que você já mandou embora uma integral porque você sobrou um termo de delta no meio dessa história, né? O final dessa conta, né, se você segue ela cuidadosamente, é mais I epsilon. Então, isso que está aqui é o que tem que ser o I delta F x1 menos x2. Então, isso aqui acabou polêmico. Desde o ponto de vista, né, desde o ponto de vista da... desde o ponto de vista das equações, da equação de Dyson-Schwinger, né, eu não tinha razão nenhuma para escolher mais I epsilon. Não tinha. Né? Mas as equações de Heisenberg, elas implicam, né, a solução das equações de Heisenberg, sujeita às relações de comutação canônicas, implica nessa solução. E se você pegar essa solução e colocar aqui dentro, que aonde você termina é nisso aqui com mais I epsilon, não com menos I epsilon, não com mais nada. É uma conta limpa de A a Z. Você não enfia nada na mão, né? O máximo que eu estou enfiando aqui é uma representação integral da função step, quer dizer, eu tenho o direito de fazer isso. Essa representação integral está mais que bem definida. Tá certo? Isso aqui está tomando epsilon de primeira ordem, né? Epsilon é, por definição, infinitesimal. Né? Aqui, né, inclusive. Né? Quer dizer, é uma coisa pequena que você coloca só para tirar a sua singularidade do eixo real, que você vai fazer a zero no final da sua conta. Então o termo quadrático que aparece no epsilon você viu que... Vai embora, com certeza. Vai aparecer um termo quadrático em epsilon aqui que você esquece. Né? Principalmente se ele aparecer em cima. Né? Se ele aparecer em cima. Se ele aparecer embaixo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele polo que estava naquele lugar do eixo real e vai trazer mais para cá ou mais para lá. Né? Mas não vai tirar do eixo real, ele tem que ser imaginário para conseguir sair o negócio do eixo real. Né? Então, mesmo embaixo, você pode desprezar, porque ele, no final, quando ele for mandado para zero, o polo volta para o lugar dele. Entende? Não tem problema. A translação do polo não trivial é assim ou assim. É para cima ou para baixo do eixo real. Essa translação ao longo do eixo real não tem relevância. Tá? Olha só, o bônus que a gente ganhou aqui é o seguinte. Esse P2 que aparece aqui não é um momento físico. Está bem claro agora isso, né? Porque P2 não é necessariamente M2. Tá ok? P0 não está vinculado a P vetor através de P02 menos P vetor 2 igual a M2. Não há essa vinculação. Quem é P0 aqui nessa integral? P0 é isso. Esse cara está vinculado, mas esse cara aqui desvincula todo mundo. Não é? Então, esse momento que aparece aqui dentro desse cara que está aqui é um momento off-shell, como se fala. Ou seja, fora da camada de massa. Esse momento ao quadrado não me dá a massa da partícula que teoricamente teria esse momento descrevendo. Tá certo? Então esse não é um momento físico. Esse cara pode ser negativo. E nesse caso você tem uma partícula taquiônica. Tá certo? Quer dizer, aqui eu estou fazendo uma integral em D4P sobre todos os valores de P0, P1, P2, P3, não necessariamente com eles vinculados através de P0 ao quadrado menos P vetor ao quadrado igual a M2. Se houvesse esse vínculo, essa integral não dava nem para começar com ela. Né? Porque eu estava somando só sobre a singularidade. Né? Ela
Você consegue começar a fazer a integral porque não tem esse vínculo. Está claro isso? Isso talvez, como a gente usa a letra B, né? A gente tem a tendência de pensar que isso aí é um momento físico, né? Quanto mais depois que a gente vê as regras de Feynman no espaço de momento, né? Aí você vai ter uma tentação maior ainda de falar assim, isso aí é o momento onde a partícula está lá circulando dentro do loop, né? Não. Só que esse momento, por definição, tá certo? Ele não é um momento físico. Ele é qualquer coisa, ele é uma variável, tá certo? Eu e a senhora, esses dias, a gente estava tendo um papo bom sobre isso, né? Sobre o que acontece dentro de um loop, né? Mas esse papo fica para daqui a pouco não, assim, depois das regras de Feynman, tá certo? Nós vamos levar esse papo. O que acontece dentro do loop? Guardem essa frase na cabeça, né? Então, todo esse papo inicial aqui foi para a gente justificar mais e epsilon, tá certo? Pode parecer bobagem, né? Mas você observa o seguinte, a nossa técnica de solução do problema partiu do fato que a gente conseguia obter uma inversa daquele operador lá. Se eu não conseguir obter uma inversa, ou se eu não tiver essa inversa muito bem definida, a minha solução não tem valor nenhum. Ela não está bem definida ou ela não pode sequer ser obtida. Faz parte da técnica que a gente conhece como teoria de perturbações, você resolver primeiro o problema livre e depois ir corrigindo o problema livre aos poucos na parte interagente. Mas é preciso que o problema livre esteja bem resolvido. Após isso aqui, o problema livre está bem resolvido. O nosso funcional gerador, para o caso V igual a zero, está completamente bem definido. Tá certo? Completamente bem definido. Não tem nenhuma objeção a ele. Mesmo no caso livre, se eu fizer x1 igual a x2 aqui, eu posso ter problema, né? Mesmo no caso livre. É só fazer, vocês vão ver, vai dar merda, né? Se fizer x1 igual a x2, dá problema ali. Agora, isso é uma outra questão, né? Isso vem do fato de que eu estou multiplicando distribuições com valores em operadores no mesmo ponto, certo? Livre, interagente, não importa, vai dar problema do mesmo jeito, né? Me lembro da primeira vez que me falaram isso, né? Porque quando eu vi teoria de campo pela primeira vez, eu tinha a ilusão de que as divergências em teoria de campo estavam associadas só à interação. Eu tive essa ilusão durante um bom tempo, né? Não tem interação, não tem divergência. Eu estava assistindo um curso do Claude Decalan. Claude Decalan é um francês axiomático, o cara trabalha com teoria axiomática de campo. Ele deu um curso sobre renormalização. Bons tempos aqueles, né? Certo? O cara chegou aqui e falou de renormalização do início ao fim. Atenção, tá certo? Até uma apostila dessa idade aqui, ó, né? que ele deixou aí de herança, está em algum lugar lá na minha sala, né? Lá pelas tantas o cara falou assim, não, se eu fizer uma função de Green de 2 pontos de campo livre, né? Ou uma inserção de um operador φ ao quadrado de x numa função de Green arbitrária de campo livre, dá divergente também, é infinito. Tem que dar infinito. Tem que dar infinito. Tem cura, tudo bem, mas são outros 500 cruzeiros. Legal. Então, nada melhor do que a gente ter pelo menos o ponto de partida bem definido. O ponto de chegada é outra coisa. O ponto de chegada só Deus sabe onde é que vai dar esse negócio. Então, o próximo passo aqui, eu acho que eu vou montar um exercício com isso daqui,
para pelo menos ficar todo mundo com as convenções corretas, e aí vocês irem fazendo passo a passo, sabendo o que tem que dar passo a passo. Aí quem quiser reproduzir essa conta, fica à vontade. Essa conta deve estar em algum lugar por aí, só que honestamente eu nunca vi. Nunca vi, não tem nenhum livro isso. Né? O professor é foda. Mas isso deve estar em algum lugar, não é possível. Bom, e como é que a gente faz para trabalhar agora em V diferente de zero? Né? V diferente de zero, só nos resta um ansatz. Né? Resta um ansatz. A gente tem, né, problema não linear, etc. e tal. O que a gente vai fazer? Fazer um ansatz. Né? Tem que propor uma coisa. Então, nossa proposta vai ser a seguinte. Quer dizer que o meu Z de J, o cara que satisfaz as equações de Dyson-Schwinger, né, interagentes, ele é dessa forma. 1 sobre N, exponencial, menos I, integral, vamos chamar de D4 de Y, F, menos I, dj de Y, atuando em C0 de J, certo? Então tem um fator que eu espero se reduza a identidade, ou portanto que esse F vá para zero, quando o V vai para zero, tem que ter uma relação entre o F e o V, tá certo? Mas tem esse fator, que é um fator envolvendo derivados funcionais em relação a J, aplicado em cima do Z0 de J. Certo? Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir isso lá nas equações de Dyson-Schwinger e ver se eu tenho alguma condição, né, que esse F tem que satisfazer como função do V. Né? Então, antes de fazer isso, é conveniente a gente notar o seguinte. Né? Bom, antes de fazer isso, vamos escrever as equações de Dyson-Schwinger, propriamente ditas. Né? As equações de Dyson-Schwinger são essas aqui. O ar funcional está chegando aí em vocês direitinho? Mais ou menos? Em mim, deixa eu dizer. Se a porta está aberta, mas não deve ser culpa da porta. A gente tem que deixar isso ligado mais cedo, né? Coisa convergir. Então, as equações de Dyson-Schwinger são isso aqui, né? Mais V1 menos I dj menos J de x dj igual a zero, né? Então, quando você colocar esse fator que está aqui vezes Z0, tá certo? A ação desse primeiro termo que está aqui está bastante, e do segundo também está bastante clara. Né? Eles podem pular por cima desse fator, que você tem uma derivada funcional. Né? Isso aqui é um D'Alembertiano mais M2, mais em relação a x, tá certo? Então ele só tem que acompanhar essa derivada funcional em relação a x. Não sei se dá para perceber. Esse é o D'Alembertiano em relação a x. Então ele atua em funções de x. Né? Só que esse cara aqui não é uma função de x. Ele não é função de variável nenhuma. Ele é um funcional. Tá certo? Para ele se transformar em função de x, tem que aparecer uma derivada funcional em relação a j de x. Quando essa derivada funcional agir em cima desse cara, é que o resultado disso vai ser uma função de x sobre a qual esse cara aqui vai atuar. Tá certo? Então, claramente, tudo isso que está aqui, ó,
comuta com esse cara que está aqui. Mesma coisa com esse cara que está aqui, comuta também. Quem não comuta é o J. Então, para você passar o J para o outro lado, dessa fase que está aqui, e verificar o efeito desse operador todo atuando no Z0, né, você tem que levar em consideração que o J de X não comuta com D a DJ. É uma relação de comutação parecida com posição e momento. Né? Você tem isso aqui, ó. Você tem comutador J de X com menos I, D de J de Y, menos I, inclusive, né? Você pode botar 1 sobre I, né? H cortado sobre I. Né? Isso daqui é I delta de X menos Y. Então, eles satisfazem exatamente uma relação análoga à relação de comutação entre posição e momento. Então, você pode praticamente usar aqueles teoremas que você conhece de comutador de derivada funcional com uma função de x, ou comutador de x com uma função de p. Né? Você pode usar uma coisa desse tipo. Então, por exemplo, você pode escrever isso aqui, ó, comutador de j de x com exponencial de menos i integral d4y do f de menos i ddj de y. Isso vai ser o f' de menos i ddj de x vezes a própria exponencial da mesma coisa que estava aqui. Certo? Isso tudo aqui é a derivada da função. Aqui está faltando uma delta, se não me engano. Não está faltando a delta porque não está faltando a delta porque tem integral de 4y. A derivada vai comutar com o j de x usando essa relação de comutação. Só que essa integral que tem aqui dentro da exponencial vai matar a delta que está aparecendo. Então vai aparecer o f' só aqui. Tá certo? Porque o f' no d dj de x e não no d dj de y. Porque você já usou a delta. É uma generalização daquelas coisas que a gente tem. Comutador de p com uma função de x. Por exemplo, o comutador de x com uma função de p. Né? Maravilha. Então, vamos usar isso agora, né? Que a gente tem aqui. Então, esse cara aqui atuando no Z de J é esse cara aqui atuando nessa expressão, nessa proposta aqui, que a gente tem para o Z de J. Né? Então, isso vai dar 1 sobre n exponencial de menos i integral d4y do f de menos i ddj de y vezes todo mundo que está ali passando por dentro da exponencial. Esses caras vão bater na exponencial e a exponencial vai bater no Z0. Eu estou comutando primeiro todo mundo. Com esses dois aqui comuta. Com esse terceiro não. O comutador está ali. Então tem que botar esse comutador na jogada. Né? Então, isso aqui, eu estou escrevendo o resultado da comutação primeiro. Vai ser D'Alembertiano mais M2 menos I ddj de x mais Velin menos I ddj de x menos j de x z0 de j. Tá certo? Então, o operador inteiro, todo esse cara que está aqui, passou por cima da exponencial. Agora, esse pedaço pode passar sem problema por cima da exponencial. Esse aqui não. Esse aqui tem que botar mais um. Né? Então, o termo que eu tenho que adicionar vai ser exatamente isso aqui. Menos 1 sobre n, f' de menos i ddj de x,
exponencial de menos I integral d4y do f de menos I d do j de y z0 de j. Isso tudo, naturalmente, é igual a zero, né? Isso mais isso é igual a zero. Certo? Então, olha só. Se você tiver f' igual a v', esse termo que está aqui vai cancelar com esse termo que está aqui. E a equação de Dyson-Schwinger que vai sobrar é exatamente a equação de Dyson-Schwinger para o Z0, que é satisfeito. Tá certo? Tá claro isso? Então, se o f' for igual ao v', essas equações, essa equação interagente é satisfeita por essa solução que está aqui. Bom, uma boa maneira de garantir que o f' seja igual ao v' é fazer f igual a v. Certo? F' é derivada do f em relação a φ. V' é derivada do v em relação a φ. Né? Então, vamos dizer, a integração dessa equação dá alguma coisa que possa ser uma constante, ou seja, algo independente de φ. Tá certo? Mas algo independente de φ vai virar o quê nessa história aqui? Vai virar uma fase. Né? Porque se ele for dependente de φ, aí se ele fosse dependente de φ, onde teria φ você teria que substituir por uma derivada funcional em relação a j. Né? Mas se não depende de φ, vira exponencial de menos i vezes essa coisa independente de φ, que é uma fase. Eu absorvo essa fase aqui na normalização tranquilamente. Então eu posso dizer que uma boa solução desse cara, né, é f igual a v. Certo? A menos dessa última brincadeira que eu mencionei. Okay? Então, olha só. Chegamos longe, hein? Chegamos a uma solução das equações de Dyson-Schwinger. Tá certo? Agora eu vou trocar aqui o f por v. Tá certo? Interagente. Solução das equações de Dyson-Schwinger interagente. Em princípio, né, é uma solução exequível. Por quê? Porque eu conheço o Z0, conheço bem o Z0. Né? Ele é um funcional muito bem definido do J. Ele é exponencial da integral de J delta J. Né? Então, o que eu tenho que fazer aqui para obter o Z de J é basicamente aplicar derivadas funcionais. A dificuldade é que eu tenho que aplicar derivadas funcionais até o infinito. Né? Porque aqui eu tenho uma exponencial de não sei o que, né? Certo? Eu tenho que aplicar derivada funcional até a vaca tossir, né? Mas a vaca tosse hoje em dia, né? A Dilma disse que ela não tossiria, mas ela tossiu. Ela tossiu bonito. Então, ainda parece uma solução acadêmica, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu não vou conseguir aplicar essas derivadas funcionais até o infinito. Não vou mesmo. Né? Mas eu imagino o que aconteceria se eu tivesse um potencial
caracterizado, né, por uma constante pequena. Né? Por exemplo, esse cara fosse lambda Φ4 sobre 4 fatorial. Ou outro exemplo, se o V fosse G Φ6 sobre 6 fatorial. Se 4 fatorial, 6 fatorial, o tempo vai mostrar por que eles estão aí. Certo? Não vamos perder tempo falando sobre isso agora. Então, suponha que o potencial, seja ele quem for, né? Primeiro, ele seja polinomial, e segundo, ele seja caracterizado por constantes de acoplamento pequenas, tá certo? Constantes pequenas. Então, o que você tem aqui, se você abrir essa exponencial, o que você tem é uma série de potências nessas constantes, tá certo? Por exemplo, você vai ter o Z de J igual ao próprio Z0 de J. Aqui tem 1 sobre N, né? Certo? Mais lambda vezes alguma coisa, mais lambda 2 vezes alguma outra coisa, mais etc e tal. Tá certo? Então, o que eu consegui com essa solução aí? Eu consegui uma expansão perturbativa. Se eu tiver a expansão perturbativa para o Z de J, eu vou ter a expansão perturbativa na mesma ordem de grandeza para as funções de Green. Tá certo? E eu vou ter calculadas as funções de Green até uma certa ordem perturbativa, ou primeira ordem, segunda, terceira, quarta, etc. Isso significa que eu vou ter calculado também as amplitudes de espalhamento através daquela fórmula, na fórmula de redução, né, até essa mesma ordem perturbativa. Então, eu tenho uma solução perturbativa do meu problema como um todo, tá certo? Ter uma expansão perturbativa do Z de J significa ter uma solução perturbativa do problema inteiro. Certo? Alguma dúvida aí nesse ponto? Até esse ponto? Então a gente conseguiu sim resolver as equações de Dyson-Schwinger, mas a solução que a gente encontrou, ela só tem um valor perturbativo para a gente. A gente só consegue utilizar essa solução, né, mantendo, dizendo assim, olha, eu vou até tal ordem de teoria de perturbações, porque aí sim fica uma tarefa factível. Se eu disser, eu quero encarar isso aqui como uma solução exata do meu problema, aí eu volto para o mesmo problema lá das equações de Heisenberg. Eu tenho que resolver equações não lineares, etc. e tal. Tá certo? Ou seja, eu deveria saber o que dá fazer essa aplicação em até ordem infinita dessas derivadas funcionais no Z0 de J. Isso eu não sei dizer o que dá. Isso é nem eu, nem ninguém. Então, beleza, olha só. Próximo passo agora, né? Próximo passo agora é a gente usar isso aí para calcular alguma coisa sobre o efeito da interação. Tá certo? A gente já conseguiu calcular exatamente o Z0 de J. Agora eu disse para vocês que a gente consegue calcular o Z de J até uma certa ordem de teoria de perturbações. Né? Então nós vamos usar essa ordem de teoria de perturbações que a gente vai fixar, vamos supor, primeira ordem, né, de teoria de perturbações, para começar, né, e vamos calcular, né, alguma coisa. Vamos supor, a coisa mais simples que dá para a gente calcular, dependendo, né, da teoria, do potencial que a gente está considerando, vai ser a segunda ordem, vai ser a função de 2 pontos. Tá certo? Já vai ficar claro por quê, né? Por que a função de um ponto já é zero, por exemplo, numa teoria razoável. Né? Mas
Vamos ver isso, né? Vamos fazer uma conta explícita, né? E vamos ver aonde que a gente chega. Tá? Então, nossa tarefa agora vai ser essa: calcular a função de 2 pontos, vamos supor de x1, x2, né? Que é definida como menos i ao quadrado, d2 dj de x1, dj de x2, o z de j igual a zero. Certo? Nosso potencial, nós vamos tomar como referência o potencial famoso, né? O lambda sobre 4 fatorial φ4. Né? Qual é a coisa boa desse potencial? Esse potencial, ele tem um mínimo. Né? Ele tem um mínimo. Φ igual a zero. Certo? Quer dizer, quando você tiver a sua lagrangiana, você vai ter a lagrangiana assim: 1 meio dmφ menos 1 meio de m2 φ2 menos lambda sobre 4 fatorial φ4. E sua densidade hamiltoniana associada a essa lagrangiana vai ser 1 meio de π2 mais 1 meio gradiente de φ ao quadrado mais 1 meio de m2 φ2 mais, não menos, né? E por isso que eu botei menos na lagrangiana, lambda sobre 4 fatorial φ4, certo? A hamiltoniana mesmo, ela vai ser integral em d3x da densidade hamiltoniana, como a gente já viu, né? Então, o nosso problema é saber se eu tenho uma hamiltoniana que é positivo definido. Para eu ter uma hamiltoniana, para eu ter um estado de vácuo, para eu ter um estado de menor energia, eu preciso de uma hamiltoniana positivo definido. Isso é um teorema geral da teoria quântica. Está valendo para a teoria quântica de campo também. Vale para a mecânica quântica normal, vale para a teoria de campo. A condição para eu ter um estado fundamental é ter uma hamiltoniana limitada inferiormente, ou seja, com um mínimo. Né? Você vê que com esse potencial φ4, o mínimo dessa hamiltoniana é a configuração φ de x igual a zero. Tá certo? Às vezes tem uns cretinos aí que botam um mais aqui nesse cara aqui. Quando o cara bota mais aqui, o que acontece? Na hamiltoniana vai aparecer menos aqui. Aí você cria a possibilidade de ter um mínimo desse cara aqui com φ de x igual a φ0 igual a constante, diferente de zero. Tá certo? Mas isso daqui é estranho e problemático. E vai dar origem a um fenômeno muito interessante chamado quebra espontânea de simetria. Certo? Não vem ao caso desse curso. Certo? Quem quiser aprender, vai olhar os vídeos da Lael aí. Certo? Lael é o mestre da quebra espontânea de simetria. Né? É o desespero do Dória, que ele não usou essa ideia. Vou tirar esse menos aqui antes que o Dória me bata. Tá certo? Então, isso aí, quando eu coloco um potencial desse tipo, né, lambda sobre 4 fatorial φ4, com o sinal correto do termo de massa, né, essa é uma hamiltoniana que é limitada inferiormente, e essa é uma grande coisa. Né? Por quê? Porque eu vou ter um vácuo. Tá certo? Aí acabou aquele papo que a gente escuta de Mars de Dirac, de energia negativa, soluções de energia negativa. Não tem. A hamiltoniana do seu sistema é positivo definida. Esse é um grande ganho da teoria quântica de campos. É definir hamiltonianos positivos definidos. Né? Então, com um potencial desse tipo, a gente tem positividade hamiltoniana. Se eu botasse um potencial assim, lambda sobre 3 fatorial φ3, isso já não estava garantido. Tá certo? Porque esse potencial aqui ele pode ganhar da hamiltoniana para φ tendendo ao infinito, vamos dizer assim. Tá certo? E aí você vai ter sempre um valor mais negativo em função do potencial. Tá certo?
Um φ6 também está tudo bem. Em geral, se você botar um polinômio só com termos, com o seu termo máximo sendo par, está tudo bem. Certo? Então, que o termo máximo seja o termo dominante. Eu parei ali no φ6, né? Porque eles querem interações polinomiais. Agora você poderia misturar também, né? Certo? O φ2 já está aqui. O φ2 já faz parte da parte livre, né? Não, potências ímpares não. Potências ímpares eu não quero colocar. Então, eu tenho uma razão para não colocar φ3, que seria a potência mais natural, né? Para sair da coisa livre, a coisa livre é a quadrática. Para sair da coisa livre, a primeira coisa que sai da coisa livre é φ3. Só que φ3 me conduz a uma newtoniana que não é positivo definido. Então, para eu chegar nessa condição, eu boto um φ4, que é o mínimo possível, mais simples dentro desse critério que a gente está colocando, né? Então, olha só. Se o meu potencial é φ4, aí eu já sei o que é isso aqui, ó. V disso, né? O meu Z de J, ele é 1 sobre N. Esse N nós vamos falar sobre ele também no futuro, né? Exponencial de menos I integral d4y, né? Aqui tem que escrever mais coisas. Menos I lambda sobre 4 fatorial, e aqui eu tenho menos I ddj de y a quarta z0 de j. Certo? Então o z é isso, né? O G2 é aquilo. Então a primeira ordem a gente já fez a conta, né? Tá certo? Primeira ordem dá I delta F de x1 menos x2. É a conta que a gente fez anteriormente ali. Tá? Então, a primeira ordem é a ordem zero. Ordem zero. Que é independente da constante de acoplamento. Né? Então, se eu pegar esse G2 aqui, eu agora vou calcular a contribuição de primeira ordem. A esse cara que está aqui. Eu tenho 1 sobre N, mas eu vou deixar 1 sobre N quieto, por enquanto. Daqui a pouco eu digo como é que eu calculo ele. E a contribuição de primeira ordem vai ser simplesmente isso aqui. Mais argumento ao quadrado, mais argumento ao cubo, argumento ao quadrado sobre 2 fatorial, argumento ao cubo sobre 3 fatorial, etc. Né? Esse é o argumento, pura e simplesmente. E eu estou me singularizando a primeira ordem, quer dizer, a ordem zero está lá. Quer dizer, o meu G2, ele é um G2 0, x1, x2, mais G2 1, x1, x2, mais G2 2, x1, x2, mais etc. Né? Então, eu estou calculando esse cara que está aqui. Tá? Esse cara que está aqui vai ser isso aqui. Derivada segunda, menos I, né? Menos I ao quadrado. Derivada segunda em relação a J x1, J x2, de quem? Do Z0 de J. E finalmente, com isso, calculado em J igual a zero. Certo? Então, quantas derivadas funcionais eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular 6 derivadas funcionais. Não parece grande coisa, né? Parece que vocês nunca calcularam derivada funcional nenhuma, né? Você calcula a primeira, você sai todo animado. Calcula a segunda, você começa a desanimar. Na terceira, você está querendo morrer. Né? Na sexta, então, o trabalho ele faz assim, ele aumenta e depois diminui. A gente vai calcular ele aqui com calma, olha só. Agora, vamos supor que eu tivesse falado assim, não, a função de Green mais simples é a função de um ponto. Tá certo? Função de um ponto. A função de um ponto é essa aqui, né? Então, esperando no vácuo, φ de x,
Zero. Não tem sentido ter no ordenamento temporal, porque não tem dois tempos para ordenar. Né? Então a função de um ponto é uma derivada só do z de j. Não são duas, é uma. Né? Então aqui eu teria, do mesmo jeito, esse termo de primeira ordem, e aqui eu teria uma derivada do z de j. Quantas derivadas funcionais eu teria que calcular? 5. Tá certo? Guardem esse número na cabeça. Tá certo? Se eu tivesse que calcular a função de um ponto, eu teria 5 derivadas funcionais para calcular. Se eu quiser calcular a função de 2 pontos, eu tenho 6 derivadas. Tá certo? Então, vamos calcular essas 6 derivadas. Aí, para isso, eu vou estabelecer aqui uma notação. Eu disse que o Z0 de J é exponencial de menos I sobre 2, integral de x dy, j de x, delta f de x menos y, j de y, não é isso? Isso aqui, que está aqui dentro, eu vou indicar por um desenho, tá certo? Vou indicar por esse desenho aqui. O que tem nesse desenho aqui de interessante? Nesse desenho é o seguinte: cada x desse no desenho corresponde a uma corrente dessa, a um j desses. Tá certo? Eu não posso ter j's que não estejam integrados. Então, para cada x desse, não só corresponde o j, mas corresponde o j e a sua integral na sua variável correspondente. Certo? Essa linha que está ligando um j a outro j é o ΔF. Tá certo? E eu estou incorporando esses fatores, menos i sobre 2, tá certo? A essa notação que está aí. Então, eu posso escrever aqui o seguinte, posso escrever que isso aqui é exponencial disso. Ok? Então, exponencial disso é 1 mais isso, mais 1 sobre 2 fatorial vezes isso aí ao quadrado, né? Mais 1 sobre 3 fatorial, isso aí ao cubo, né? Mais etc, etc. Né? Agora vamos lá. Muita calma nessa hora. Quantas derivadas eu disse mesmo que eu tenho que calcular? 6, né? Não é isso? Se eu aplicar nesse termo aqui, que tem 4 j's, né? Esse termo não tem 4 j's? Se eu aplicar 6 derivadas funcionais num termo que tem 4 j's, o resultado é 0, né? E cada derivada funcional diminui um j. Aplico 1, 2, 3, 4 derivadas funcionais, o resultado já é independente de j. Na quinta derivada funcional dá 0. Então, se eu tenho que aplicar 6 derivadas funcionais, nem esse termo, nem esse termo, nem esse termo contribuem aqui nessa conta. Tá certo? Vamos pegar o próximo termo aqui. Deixa eu anotar aqui. 1 sobre 4 fatorial. Então, esse próximo termo, ele já tem 2, 4, 6, 8 j's, não é isso? Mas eu tenho que calcular 6 j's agindo sobre ele. Então, cada derivada funcional tira um j da jogada. Então, quando eu esgotar minhas derivadas funcionais, ainda vão sobrar 2 j's, multiplicando todo mundo. Mas eu tenho que calcular em j igual a 0. Aí dá 0. Tá certo? Então, o único termo que vai contribuir para essa conta que está aqui é esse aqui, ó. Os outros não contribuem. Toda essa exponencial do Z0, devido ao fato de eu calcular em J igual a 0, devido ao fato
Deus está calculando um número finito de derivadas funcionais, só tem um termo que contribui, que é esse cara que está aqui. Agora vamos supor que eu estivesse calculando a função de um ponto. Vamos de volta. Quantas derivadas funcionais eu teria que calcular? 5, né? Não é isso? Então, esse termo não contribuiria, esse também não, esse também não, esse também não. Porque esse aqui tem 6. Quando eu calcular 5 derivados, sobra um J. Quando eu fizer J igual a 0, vai para 0. Pela mesma razão, todos os outros não vão contribuir também. Tá certo? Então, a função de um ponto, né, a contribuição em primeira ordem é 0. E em segunda ordem? Já dá para começar a perceber o padrão, né? Em segunda ordem, assim, essa contribuição aqui vai envolver esse cara aqui vezes esse cara aqui, ou seja, vai envolver 8 derivadas funcionais mais a derivada funcional solitária da função de um ponto. Então, 9 derivadas funcionais. Agora aqui, eu tenho um termo com 8 J's e o próximo termo 10 J's. Não tem um termo com 9 J's. Então é 0 de novo. E na outra ordem, 0 de novo. E na outra ordem, 0 de novo. Então você pode escrever isso aqui, ó. Tá certo? Essa é uma característica, né, de teorias onde você tem